Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos contar sobre o personagem bíblico José. José tinha 12 irmãos e era o 10º filho de Jacó. E Benjamim era o mais novo. Então José tinha o seu pai Jacó e a sua mãe era Raquel. José nasceu em Padã-Arã, a antiga Assíria. E José era o filho preferido de seu pai Jacó, tanto que Jacó fez uma túnica que era bastante colorida, especialmente para o seu filho José. E este presente despertou nos seus irmãos bastante inveja. E José teve 2 sonhos. No primeiro sonho, José sonhou que ele e os seus irmãos estavam no campo, amarrando feixes de trigo. Quando de repente o feixe de José ficou de pé, e o feixe de seus irmãos começaram a rodear o feixe de José que estava em pé e se curvaram diante do feixe de José. E o outro sonho foi: o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram perante José. E José disse estes 2 sonhos para o seu pai, que ficou bastante pensativo, e os seus irmãos, que, é claro, ficaram ainda com mais inveja, ainda com mais raiva de seu irmão José, e começou a planejar matá-lo. Mas Rúben, o seu irmão mais velho, na tentativa de preservar a vida de José, deu a ideia: olha, vamos jogar José dentro de um poço vazio. E assim eles fizeram. E pegaram um cabrito, o mataram, pegaram o sangue desse cabrito, mancharam a túnica colorida de José e levaram ao seu pai. E disseram: olha, pai, provavelmente foi algum animal selvagem que acabou devorando, matando José. Mas não foi isso que aconteceu. Eles haviam jogado José dentro de um poço e após isso, Judá deu a ideia: olha, vamos vender José como escravo ao Egito, e eles assim fizeram. Mas Deus cuidou de José mesmo nessa situação. José se tornou supervisor na casa de Potifar. Potifar era um comandante da guarda de Faraó. E a esposa de Potifar começou a tentar José todos os dias. Todos os dias ela tentava José. Só que José permaneceu firme, fiel aos seus princípios e não cedeu nem um só dia à esposa de Potifar. E então, numa última tentativa fracassada da esposa de Potifar, ela acabou ficando com a roupa de José em suas mãos. Quando ele fugiu, ela acabou ficando com esta roupa. E, é claro, ela não perdeu tempo e foi até Faraó acusá-lo de algo, é claro, que ele não fez. Ela acusou ele de tentar forçar algo que ela não queria, e Faraó mandou prender a José. José foi preso, mas mesmo na prisão, Deus cuidou de José. Na prisão havia o copeiro e o padeiro de Faraó, que também haviam sido presos por terem tido um desentendimento com o Faraó. E em uma certa noite, os dois, o padeiro e o copeiro, tiveram um sonho. Cada um teve o seu sonho diferente ao outro, mas na mesma noite. O sonho do padeiro foi: ele viu 3 cestos brancos em cima da sua cabeça, sendo um cesto estava mais alto do que os outros. E este cesto estava cheio de obras de padeiro. E as aves comiam dentro desse cesto. E o sonho do copeiro foi: ele viu uma vide, e essa vide ela tinha 3 sarmentos, que brotando eles nasciam a flor
e depois, quando amadurecia, davam as uvas. E ele estava com um copo de Faraó nas suas mãos. Ele pegava as uvas e as espremia dentro do copo de Faraó e dava o copo para Faraó. E José interpretou os 2 sonhos e disse que o sonho do padeiro significava que dentro de 3 dias Faraó iria mandar matar ele e ele seria morto. E o sonho do copeiro significava que dentro de 3 dias ele retornaria ao seu posto, ao seu serviço de copeiro de Faraó. E assim como José disse, aconteceu. E José havia pedido para o copeiro que quando ele retornasse ao seu serviço com o Faraó, ele lembrasse de José, né, que ele interpretou o sonho dele, que ele o ajudou. Mas, quando o copeiro voltou à sua função, ele não se lembrou de José. E depois, Faraó teve um sonho. E não havia quem interpretasse esse sonho. Ninguém conseguiu interpretar. E o copeiro lembrou de José, que interpretava sonhos, e mandou chamar a José. E José veio. E Faraó contou o sonho que ele havia tido, e José o interpretou dizendo: Faraó, este sonho significa que o Egito passará por 7 anos de fartura e 7 anos de fome severa. E Deus havia não só revelado a José a interpretação do sonho, mas Deus também havia falado como que eles deveriam fazer para passar por essa situação, passar por esses 7 anos de fartura e sobreviver aos 7 anos de fome. E o plano que Deus disse para José foi: aproveita esses 7 anos de fartura, que vai sobejar, né, os alimentos, vai sobrar bastante alimento, e os guarda, que quando vir os 7 anos de fome, vocês vão ter bastante alimento para passar por essa situação, para passar por esse estado de fome, sem nenhum problema, vai ter o alimento garantido ali para vocês. E Faraó ficou satisfeito, ficou feliz de José ter interpretado o sonho dele e o coroou como governador do Egito. E foi o próprio José quem comandou durante o período de fome. Então, as pessoas vinham até José comprar alimento, as cidades vizinhas vinham até José para comprar alimento do Egito, que estava com alimento em fartura, porque afinal eles tinham feito o que José havia dito, haviam guardado o alimento. E, inclusive, vieram comprar alimento os irmãos de José. Lembra os irmãos de José que haviam ficado com inveja dele e tudo mais, e mentido para o pai dele? Então, eles vieram comprar alimento de José, que agora era governador do Egito, e não reconheceram a seu irmão, que depois disse, é claro, que era irmão deles, que era José. E o pai de José ficou muito feliz do seu filho estar vivo, porque para ele ainda acreditava que o seu filho havia morrido, que ele havia perdido o seu filho preferido. Então, quando ele viu que o seu filho estava vivo, e ainda como governador do Egito, imagina, ele deve ter ficado muito orgulhoso e feliz. E José mandou que o seu pai e os seus irmãos, inclusive a Benjamim mais novo, fossem levados para o Egito,
né, trazidos para o Egito. E assim se cumprindo aquilo que José havia sonhado. E então nós podemos observar que José, ele ficou como escravo no Egito, mas ele se tornou governador do Egito depois. E José, ele não guardou rancor dos seus irmãos. E por não ter guardado o rancor dos seus irmãos, ele conseguiu preservar a vida dele, preservar a vida da família dele. Então essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós falamos sobre o personagem bíblico José. José, ele permaneceu firme, ele permaneceu fiel aos seus princípios e Deus o honrou, Deus o guardou, Deus cuidou dele em meio a tantas adversidades, tantas coisas aconteceram com ele, mas ele permaneceu fiel. E até o próximo vídeo.